Bom, o vídeo aqui de hoje vai ser para responder a pergunta do meu grande amigo Guilherme Paiva. Ele fez uma pergunta aqui no Instagram, pergunta bem pertinente. Bom, do que detalhar com mais calma no projeto? Pontos que causam mais dúvidas na hora da execução. Bom, Guilherme, agradecendo aqui pela sua dúvida, vou responder aqui com calma, né? Eu levantei aqui no meu banco de detalhes alguns detalhes que a gente costuma colocar em projeto. Esses detalhes a gente pode colocar diretamente na prancha. Você pode criar, eu falo diretamente, que num exemplo, nesse projeto aqui, ele não tem, né, nenhum detalhe, mas eu poderia acrescentar informações diretamente aqui para na hora que a pessoa for executar, ela não ter que consultar um outro local para conseguir ver esse detalhe. Nesse caso aqui já não foi possível porque a prancha ficou bem cheia de informação. Mais um exemplo aqui, se eu não tivesse essas duas aqui e tivesse essa área sobrando, essa área aqui, eu poderia acrescentar aqui detalhes que eu ia estar enriquecendo mais o meu projeto, certo? Essa seria uma opção de você estar acrescentando. Uma outra seria criar uma nova prancha dessa aqui, somente com detalhes. Pode ser também uma opção. Ou uma terceira é criar um caderno de detalhes. Um caderno de detalhes em folhas A4 mesmo, e lá você colocaria todos os detalhes do seu projeto. Vai depender aí da forma como você acordou com o seu cliente. Eu não gosto tanto da parte de criar um novo caderno, porque, cara, em obra, esse caderno vai se perder muito fácil. E aí você fica ali perdido, né? Agora, se o detalhe está aqui diretamente na prancha, o cara que está executando ele não tem desculpa nenhuma para te falar que não viu, que o caderno estava com outra pessoa ou algo do tipo, tá? A questão do detalhe é o seguinte, cara. Quanto mais informação tiver o seu projeto, melhor para você. Então, quanto mais rico de informações de como executar, muitas vezes coisas que parecem ser bobas, mas que vai ter um detalhezinho ali que vai ajudar e evitar um problema futuro. E muitas vezes também você não sabe quem vai executar. Então, não dá para você garantir que o cara já saiba de coisas óbvias, entendeu? Então, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Um grande exemplo, aqui eu tenho um detalhe de instalação de uma caixinha de interruptor. Cara, isso para quem executa é simples? É, mas você sabe quem vai executar? Você tem uma total garantia que o cara não vai fazer uma cagada, alguma coisa assim do tipo? Então, cara, é uma coisa, é um detalhezinho que vai te ajudar. Se o cara sabe, bem, passa. Se o cara não sabe, ele vai verificar lá e vai ver, isso daqui é assim, eu estava fazendo errado. Então, você salva aí um projeto por causa de um simples detalhe. Aqui um exemplo, eu tenho a caixinha embutida com eletroduto. Isso vindo com a instalação pelo forro. Nesse outro aqui acima, eu já tenho a mesma caixinha, só que vindo com a alimentação por baixo. Aqui eu tenho uma cota com altura, o tipo da caixinha a ser utilizado. Isso com forro, ó. Tá vendo? É bem detalhado. Isso aqui você acrescenta no seu projeto, cara. Pra gente é uma coisa assim, meio que simples, né? Porque esse aqui eu já tenho pronto, eu vou copiar e colar no meu projeto. Eu não, eu não vou estar sempre criando detalhes do zero, tendo o trabalho de detalhar, toda aquela coisa. Se fosse, aí sim, me daria um trabalho maior, tá? Mas agora nesse caso, não, pra mim, como eu já tenho aqui no meu banco de detalhes, é muito mais simples acrescentar. Detalhes importantes. Bom, geralmente a questão aqui de luminária. É esse detalhe aqui, ó. Vamos lá. Nesse detalhe dessa instalação, ele mostra bem como é fixado uma luminária no forro e utilizando a laje. Um detalhe, geralmente os instaladores eles não colocam aqui esse cabinho, essa fixação da luminária para ela não pesar no forro. E isso é muito importante. Geralmente em residência tem pouca luminária, tudo bem, não precisa. Mas se vamos supor, você pegou para fazer uma academia, cara, um mercado,
que tem muitas luminárias. Você não pode fixá-las diretamente no forro, que isso vai pesar e vai danificar o seu forro aí futuramente. Então você tem que colocar esse camaradinho aqui. Vamos verificar quem é ele. Número 2, que é o tirante de aço galvanizado. Então tem que ter o tirante para você retirar o peso da luminária do forro. Pô, cara, pensar, uma luminária ela é leve, pesa 1 kg, tá? Mas você tem 200 luminárias no ambiente, todas diretamente no forro, cara, isso pode pesar e danificar. Ah, na hora que instalou não deu problema, cara, mas e daqui 1 ano, daqui 2 anos, como é que isso não vai estar? Então é isso que a gente tem que pensar. Ah, então, mais um detalhe importante, detalhe aqui número 10, que é o que? É o plug macho e fêmea do cabo que vai na luminária. Cara, isso daqui para manutenção é ótimo, é excelente. Vamos supor que daqui 6 meses essa luminária queimou, vai precisar trocar. Cara, você vai vir, vai desconectar aqui, tira. Esse aqui é um plug macho fêmea, tirou, cara, você consegue retirar toda a luminária, tira, pega, coloca uma outra, faz a conexão do cabo novamente e vem e instala. Você não precisa cortar os fios, cortar o cabo, fazer uma nova conexão. Não, aqui você consegue tirar ela de forma bem mais rápida. Ou então, sei lá, dependendo do tipo de local, você precisa fazer uma limpeza com frequência, você consegue remover ela de uma forma mais fácil. Então isso daqui ajuda bastante. É bom ter em praticamente todos os projetos aí que tem esse tipo de luminária instalado. Mais um detalhe importante, o tipo de fixação aqui do eletroduto na laje. Bom, aqui tem a distância máxima, que é importante você ter aqui de uma braçadeira para outra. Isso daqui em obra os caras geralmente não respeitam, então é bom você estar determinando que se tá no detalhe lá, o cara viu, ele vai, cara, lá tá dizendo que é para fazer assim, eu vou fazer, entendeu? Se for um cara bom de serviço, ele vai executar conforme tá no projeto. Então, se no projeto você detalhou, o cara vai executar. E aí, um detalhe importante também. Mas aqui eu tenho. Você está detalhando aqui que é no forro. Só que aí lá na minha instalação tá aparente. Eu não tenho forro, tá na laje. Como que eu faço? Cara, se o tipo da instalação for o mesmo, para não ficar um detalhe assim meio que errado, porque você está dizendo aqui que tem forro e lá não tem forro, lá na laje. Cara, você pode vir aqui e simplesmente adaptar esse detalhe para sua instalação. Porque lá, se não tem forro, você vem e apaga o forro. Pronto, cara. Agora que você já tem um detalhe que não tá mais no forro e tá aqui diretamente na laje. Entendeu? Muitas vezes a gente precisa vir aqui e meio que adaptar um pouco o detalhe para a nossa realidade. Isso é bom que você ganha tempo, você não precisa começar fazendo lá tudo do zero, de como tem que ser realmente, porque você não tem um detalhe. Você pega um que esteja parecido com a sua situação e adapta. Quando você tem um sensor de presença instalado no forro e que vai ficar lá aparente no forro, né? Um detalhe bem interessante, descrevendo como você fazer com um acabamento legal para não ficar nada aparente. Ó, você vê que ele faz o rasgo no forro, coloca um espelho cego aqui, faz o funinho no espelho cego e passa o cabo do sensor. Isso, o sensor também está fixado no espelho cego. Cara, fica um acabamento incrível e não fica nada de cabos aparentes, não, nada do tipo. Isso com o mesmo eletroduto lá fixado na laje. Nesse daqui ele já falou que o máximo de distância um do outro 2 metros. Naquele outro ele já colocou 1,5 no máximo. Então isso daqui é uma informação importante que deve ser compatibilizada, né? Você não pode deixar, num detalhe está 1,5, no outro está 2. Não, você tem que definir, cara, eu quero que seja no máximo 2 metros. Então todos os detalhes você tem que certificar que vai estar com 2 metros. Ficar isso certinho para não dar essa margem aí de dupla informação. Um detalhe bem legal aqui, ó, que esse aqui é muito interessante. Geralmente, residência, quando você tem iluminação na área externa e quer que seja feito com poste. Um postezinho com uma arandela, não sei, né? Um postezinho aí com uma luminária. Onde você tem aqui uma caixinha, vem com o eletroduto tudo enterrado
você tem uma caixinha aqui para passagem de cabos, daqui vai fazer conexão pro que passa aqui por dentro desse bloco que vai ficar fixado o seu poste. Ah, muito bom também esse detalhe, porque o cara que está instalando, ele não vai ter esse tipo aqui de cuidado se você não informar para ele. Você precisa informar que você quer que seja assim, que tenha uma caixinha, que ele vai ter que ter uma base para ser fixado. Isso só vai conseguir através desse detalhe. Se você deixar lá, só coloca um poste lá na grama do cliente e fala, aqui vai ter que ter um poste e só chega com uma linha lá dizendo que é um eletroduto. O cara ele vai fazer do jeito que vier na mente dele, do que ele já costuma fazer. Se você não detalhar, ele não vai fazer assim da forma que seja correta. A mesma coisa aqui para quando tem esses spots aqui de área externa, geralmente lá no jardim, alguma coisa do tipo. Se você não colocar lá que tem uma caixinha em alvenaria e que dessa caixa vai derivar para, sei lá, uns 4, 5 pontos que estão ali próximos, até para você poder fazer uma emenda bem feita, se tiver uma fonte, alguma coisa, você poder fazer tudo dentro dessa caixa e não aqui no local, né? Uma coisa importante aqui que eu aprendi, cara, desde o começo, sei lá, 10 anos atrás que eu comecei a trabalhar com projetos, cara, o seu projeto tem que ser para leigo entender. Cara, a pessoa que sabe o mínimo de instalações elétricas, ele tem que bater o olho no seu projeto e entender tudo que tem lá. Para você ver, olha o nível desse detalhe, cara, o detalhe ilustrando aqui como fazer emenda. Ah, fazer emenda, o cara que fez um curso de eletricista, é um dos primeiros tópicos que ele aprende. Mas mesmo assim, no projeto, ainda vai um detalhe aqui dizendo a forma correta de como que se faz. Porque, cara, isso daqui, uma emenda que não foi bem feita, pode te dar inúmeros problemas futuramente. Isso por causa só de uma emenda que o cara não fez bem feita, passou uma fita isolante mal passada, vai estar te dando ali um ponto de aquecimento, pode estar queimando algum equipamento seu, porque fechou um curto, alguma coisa do tipo. E era uma coisa simples. Então, você pensa, cara, é simples. Mas coloca, cara. Pode colocar. Se você tem espaço, se você criou uma nova prancha lá, cara, quanto mais rico tiver o seu projeto, melhor vai ser para você e para o seu cliente. Aqui é um tipo de emenda quando é feito ela normalmente mesmo. E aqui um outro tipo de conector que também faz a função da emenda, que é o conector TAP-Link, chamado também costuma ser barato, compra, sei lá, uma caixa, 2 caixas e faz essas emendas. Além de ganhar tempo, fica com acabamento perfeito. Um detalhe aqui legal também que a gente costuma utilizar é da instalação de como é fixada as eletrocalhas. Não é um detalhe tão típico para residência, porque geralmente a residência passa tudo pelo eletroduto, tudo mais, dependendo da situação. Se você for fazer um projeto ali de um galpão, de um supermercado, ou não sei, alguma coisa que seja maior, que demande o uso de uma eletrocalha, é legal você também colocar esse detalhe, que é a forma como ela vai ser fixada lá na laje. Você tem os tirantes, tem um perfilado para fixar e ela vai aqui na base. E esse daqui, cara, assim, das obras que eu já acompanhei, quase todas as obras a gente tinha que ir lá e reclamar com o pessoal para fazer da forma correta. Por quê? Ah, na eletrocalha, a gente tem que utilizar aqui os acessórios pré-fabricados para poder fazer essa derivação da eletrocalha para o eletroduto. Aqui eu tenho um eletroduto e aqui eu tenho uma eletrocalha. Eu não posso vir aqui e fazer, deixa eu ver se dá para copiar aqui, para ilustrar aqui a forma errada como eles costumam fazer. O cara pega, o que ele faz? Ele pega esse eletroduto aqui e coloca ele diretamente aqui na eletrocalha. Faz um furo aqui na peça e coloca ela achando que está tudo bem. Cara, isso não pode ser feito. Você tem que utilizar os acessórios. Agora, pensa aí se você tem 20 saídas de eletrodutos e aí nos 20 você vem e fura essa eletrocalha. Cara, você está danificando o componente. O tanto ele
a força que ela tem que desempenhar, o peso que ela tem que aguentar. Se você mete um monte de furo nela aqui, cara, você perde as propriedades. Então não pode. O que tem que ser feito? É necessário você colocar aqui uma saída horizontal, que é uma peça pronta, compra ela e coloca e ela é fixada. É nela que você vem e coloca o eletroduto. Essa é a forma correta, mas quase sempre, quase toda obra, os caras fazem isso daqui. Isso não é o certo. Então, é um detalhe também que tem que ficar de olho. É bom você orientar, colocar em prancha, porque você reduz aí a margem de ter esse problema. E para fechar, eu só quero falar aqui de um outro detalhe. É um detalhe simples, tomada de 20 amperes. Não tem tanta essa necessidade assim, de estar presente quanto os outros aí que eu já mostrei. Mas o intuito de abrir ele aqui foi do quê? Da questão aqui meio que de adaptação de um detalhe que eu tenho para o que realmente eu preciso. Por quê? Vocês podem ver, ele é um detalhe um pouquinho mais antigo, porque aqui na frente ainda tinha um parafuso. Geralmente as tampas das tomadas já não tem esse parafuso, não tem essa conexão aqui que vinha aqui na frente. Geralmente é um espelhozinho que você encaixa totalmente liso, fica muito bonito com acabamento perfeito. Só que aqui ele está antigo e eu quero trazer ele para o novo. O que eu posso fazer aqui para trazer ele para o novo, adaptando? Bom, vou só copiar para o lado aqui para ter essa comparação. Cara, eu vou adaptar. Olha, eu não preciso disso. Ela é totalmente lisa na frente. Então, eu vou apagar aqui tudo que não me interessa. Precisa de rebite para fixação da plaquinha? Não, geralmente o pessoal nem utiliza placa, mas se for utilizar, que é legal você colocar, ela geralmente é uma plaquinha já com um adesivo no fundo, ou então é um próprio papel com uma cola. Então não vai ter, geralmente não tem rebite, então eu vou tirar também. Olha só, para vocês verem já o aspecto como mudou. Tá vendo como eu já adaptei para minha realidade mais nova? E eu peguei um detalhe que eu já tinha aqui no meu banco de dados e trouxe para minha atualidade. Ficou muito mais bonito, muito mais apresentável. Aqui estou orientando a colocar uma plaquinha aqui nessas que são mais específicas, que é tomada de 20 amperes, geralmente para uma residência você vai colocar 10 em quase tudo e pô, num forno, então um equipamento mais específico, preciso que ela seja de 20. E eu quero que ela tenha uma identificação para quando o usuário for escolher, ele saber a escolha correta. Porque acontece muitas vezes também, se pô, eu tenho uma torre quente e nessa torre quente lá eu tenho duas tomadas, só que uma é para o forno e a outra é para o micro-ondas. Quem é de quem? Ah, vamos identificar. Então é interessante isso. E você coloca essa informação no projeto, lá você coloca ela aqui em prancha, em um local, o instalador vai ver, pô, o cara pediu para colocar isso daqui. Se for uma empresa boa, o cara for responsável, ele vai fazer conforme está em projeto. Então, cara, é muito bom ter informação. Mesmo que seja mais, não tem problema. E que comparando, olha só a diferença da mais nova para mais velha. Vocês viram que eu não gastei 30 segundos aqui para fazer essa adaptação. Eu já tenho algo mais recente. E um, um vício que a gente acaba cometendo é o que? Com a prática, você faz um projeto, você coloca os detalhes. Você faz outro projeto, aí você vai lá, copia os detalhes de um, cola no outro. Às vezes passa batido na pressa, você esquece de verificar alguns detalhes e você manda informação errada. Isso não é interessante. É sempre bom quando você chegar nessa etapa aqui de detalhamento, você vai copiar de um outro, tudo bem, não tem problema, cara, você ganha tempo. É bom você copiar, não é ruim, mas é bom você vir e fazer uma checagem final. Ah, por exemplo, essa daqui tá para 220, só que, cara, o projeto que eu tava fazendo lá, a tensão não é 220 não, é 127, e eu esqueci desse detalhe. Pô, olha isso, você já arrumou um problema, sendo que o correto lá seria 127 volts. E você não botou a informação. Então é bom você sempre estar checando esses detalhes, porque cada projeto tem sua particularidade, para não estar mandando informação errada e o cliente ter ali uma certeza que você realmente fez com calma o projeto dele, você verificou. Isso,
Eu acho que já deu uma esclarecida boa e qualquer dúvida é só mandar aí. Valeu.